João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, que quer dizer o que, pessoal? Mestre. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Grife isso aí. Escreva do lado a palavra paligenesia. Paligenesia. É palavra bonita essa, né? Já coloca do lado. Muito bem. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Diga: Pai, essa é a tua palavra. Assim, pois, ensina-me a tua vontade, através, Senhor, do Espírito Santo, que o meu coração seja direcionado, seja renovado, seja agora transladado das trevas para a luz. Pois, Senhor, eu sei que hoje aqui o Senhor quer fazer uma transformação, uma metanoia na minha vida, para que eu saia daqui e ganhe multidões para o teu reino. Em nome de Jesus. Diga amém. Este homem vai até Jesus e ele não sabe bem, talvez, aquilo que ele procura. Porque a gente só pode dizer que sabe o que procura quando a gente entende o que a gente quer. E me parece que ele não entendia o que queria. Porque ao aproximar-se de Jesus, ao aproximar-se de uma possibilidade de vida nova, de uma transformação de vida, ele já não consegue reconhecer, ele não consegue perceber, atinar para aquilo que de fato ele foi buscar ali. Quando a gente acompanha esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, a gente percebe que Jesus, ele não poupa Nicodemos de perceber, de entender, muito embora Nicodemos não consiga atinar, não consiga acessar, porque há coisas que Deus coloca para o homem, mas é necessário que esse homem perca a visão horizontal da vida. Quando a gente fala em transformação de vida aqui na terra, nesse mundo, a nossa percepção ela é bem horizontal. Então a gente começa a fazer planos, projetos, e procrastinar coisas que nós percebemos que não é agora, mas um dia vão ser. E nessa visão horizontal, eu sou capaz de agendar coisas tão especiais como o casamento. E hoje, ao final do culto, eu vou dar as bênçãos a um casal muito querido aqui. Nós também somos capazes de nos organizar como pessoas, como pais, como filhos, como profissionais. Enfim, numa visão horizontal, eu tenho muitas ambições, muitas coisas que podem acontecer. Podem. É tanto que no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, verso 10, há uma frase que me deixou assim, bem transformado, é que nesse texto, e esse texto eu tenho uma história com ele, porque
Antes de eu fazer uma cirurgia no passado, eu tinha que fazer uma cirurgia de estômago, e eu pensava muito que eu podia morrer nessa cirurgia. Porque a minha pressão sempre era alta, muito alta. Então, o médico dizia, olha, eu disse, doutor, e as possibilidades de, não é nem de vida, era de morte? Ele disse, existem. Eu digo, que coisa animadora essa sua, doutor. Ele disse, mas também você pode morrer disso aí. Eu disse, também, vamos só pesar a coisa e eu vou analisar direitinho isso aí que o senhor está dizendo. Aí cheguei em casa, preocupado, meu Deus, eu não quero morrer. Eu olhava para minha filha, só tinha ela na época, o Márcio ainda não tinha nascido, e eu olhava para a bichinha e dizia, meu Deus, não pode deixar essa menina. Pequenininha, rosadinha, tão linda. Eu digo, não, eu quero criar. E pensava na igreja, e pensava em tudo. Aí eu entrei no shopping da Bíblia, e eu disse, eu vou fazer uma coisa que não me é própria. Mas também, na hora do desespero, às vezes a gente faz certas besteiras, né? Aí eu peguei uma Bíblia no shopping da Bíblia, uma Bíblia aleatoriamente assim, tem tantas lá, né? Mas eu peguei só uma. Eu disse, Senhor, eu nunca fiz isso, vamos fazer hoje? Abri. E deu nesse texto. Aí eu digo, não pode. Li o texto, e o texto diz, o que tu tens de fazer, faze-o logo, porque para a sepultura onde tu irás, não irás realizar mais nada. Lá não há projeto, não há trabalho, não há mais nada. Eu dizia, Jesus, será que tu está dizendo que eu vou morrer? Peguei outra Bíblia, e na outra Bíblia a mesma coisa. Eu consegui abrir em Eclesiastes 9:10 de novo. Disse, pronto, eu vou morrer. Não, que é isso, vou pegar outra Bíblia. Peguei lá de cima, abri, mesmo texto. Aí eu me assombrei, irmão. Aí até o cabelo das pernas ficaram assim, ó. Eu disse, não é possível. Vou pegar outra. Abri. Mesmo texto. Jesus, tu está querendo falar comigo? Eu fiquei com medo. Então eu peguei mais 6 Bíblias, irmão, e mais 6, mesmo canto. Você pode até achar que isso é loucura, mas me aconteceu isso. 10 vezes no mesmo texto. 10 Bíblias diferentes. Eu disse, Jesus, eu vou morrer. E eu fiquei pensando na visão horizontal. Não vou mais ter filhos, não vou mais acompanhar o crescimento da minha filha, a igreja, quem vai ficar lá, e lá no meu trabalho, e o meu casamento, e a minha vida em si. Eu comecei a pensar 1000 coisas. Horizontalmente eu estava... Então, Deus, ele começou a ministrar no meu coração algo diferente. O meu medo de morrer, o meu medo de perder, o meu medo de não alcançar as metas horizontais, era tão grande que eu não conseguia traçar as metas verticais de Deus. Eu não conseguia perceber o chamado, a profundidade do chamado de Deus para mim. Eu estava tão cego com visões horizontais que as verticais elas não adentravam na minha mente. E elas não conceituavam nada no meu coração, perdido pelos cuidados da vida. Eu me vi então no meio dos espinhos, crescendo no meio dos espinhos. Os espinhos que todo dia cutucam a gente, é ou não é? Aí você pode dar uns nomes para eles, Coelce, Cagesse. Eu sei que naquela hora eu pensava em morrer. E quando Jesus apresenta a este homem a palavra de vida eterna, pode perceber que a visão deste homem é tão horizontal que ele não percebe de onde vem a palavra. O apóstolo Tiago diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem do alto, desce do Pai das luzes. Se Nicodemos tivesse tido um entendimento vertical da vida e não o entendimento horizontal, ele tinha percebido quem falava, o que falava e por que falava para ele isso. Aqui, quando ele diz, veja no versículo de número 2, este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
Então ele admite que Jesus é um rabi, é um mestre. Mas ele não era qualquer um, ele era o principal, um dos principais dos judeus. Era um fariseu. Então ele vai percebendo que Jesus era mestre, mas ele não consegue atinar o ensinamento do mestre. E no verso 3, Jesus diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quanto tempo, irmãos, nós ficamos como este homem, principal dos judeus, religioso, cheio de proselitismos, uma visão da vida bem horizontal. Os nossos prognósticos espirituais estão sempre ligados à religiosidade que nós praticamos, às coisas que nós queremos galgar de forma ministerial, mas nós nunca estamos percebendo da onde vem a dádiva, da onde vem a dádiva da vida eterna, da onde vem a revelação da graça, da onde vem a revelação da salvação, da onde vem a misericórdia, da onde nos vem todos os conhecimentos, toda a riqueza de Deus, que perpassa por tudo isso que nós vivemos e nos leva a uma condição superior, onde nós, não por sermos melhores do que ninguém, mas começamos a ter uma visão de cima e não de baixo. Muito tempo atrás eu olhava, passando numa rua, vi um prédio bem alto em São Paulo, muito alto. Eu estava no centro de São Paulo, e eu olhava assim na capital, eu olhava e vi, meu Deus, que prédio alto, que arranha-céu é esse? Muito alto, eu não sei quantos andares, mas tinha bem mais de 40 andares, 50 andares, bem mais mesmo. E eu fiquei pensando, quando eu olhava para o prédio, eu pensava, meu Deus, parece que vai cair em cima de mim. Ele balançava na minha visão. Eu disse, Senhor, como esse prédio é grande, como ele é grande. Eu fiquei pensando nos judeus, dizendo, os discípulos dizendo, Senhor, olha o templo, como ele é grande, como ele é bonito. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Eu fiquei pensando, imagina se esse bicho cai, não fica pedra sobre pedra. E o Senhor falou assim no meu coração, sabe por que você está com medo dele cair? Porque você está olhando de baixo para cima. Mas se você subir lá na cobertura e olhar lá de cima, você vai ver que tudo embaixo é pequeno. Você precisa mudar a visão e ter uma visão soberana da vida. Quando nós paramos de pensar de forma horizontal e percebemos na vertical, nós entendemos o chamamento de Deus para essa vida, para esse renovo, para essa paligenesia. Diga paligenesia. Quero que você decore isso hoje. Diga, paligenesia é o retorno à vida, é o renascimento, é a regeneração. Paligenesia trata de regeneração, renovo, de retorno à vida. Jesus não veio para nos trazer outra coisa, senão essa percepção de que nós temos que voltar à vida, de que nós temos que nos regenerar, de que nós temos que nascer de novo. Então Jesus fala com esse homem, principal dos fariseus, religioso, e diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este homem, por uma visão apenas horizontal, olha e diz, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Essa pergunta nem capciosa é, ela é absurda. Não poderia jamais partir do principal dos fariseus, de um homem letrado, conhecido, versado na lei mosaica. Mas sabe o que a gente percebe? A cegueira, a não percepção da vida eterna nos faz pensarmos que apenas pela religião estamos salvos. Nos faz pensar que porque apenas estamos aqui agora estamos salvos. Porque somos ou carregamos uma placa denominacional, somos salvos. Quando Jesus disse, olha, presta atenção, em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome dado entre os homens há salvação.
Aí a gente fica criando nomes, rótulos, marcas. E Jesus olha para esse homem e diz: você precisa, e o termo que Jesus usou foi paligenesia. Você precisa de paligenesia, você precisa nascer de novo. Você precisa retomar a vida, aquilo que foi perdido lá no Éden. Por causa do pecado, Romanos 6:23, o pecado trouxe a morte. Então você precisa voltar à vida. E aquele homem ouve de Jesus, no verso de número 5. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando a gente tem essa visão vertical, diga, quando nós enxergamos da maneira de Deus e não da nossa, nós somos direcionados a buscar Deus. Nós esperamos confiantemente no Senhor. Quando nós temos essa visão vertical e sofremos essa metanoia, essa transformação, e recebemos de fato a paligenesia, a vida nova, o renascimento, a regeneração, nós somos capazes de entender que temos agora a alegria que vem do Senhor. Nós somos capazes de ter um coração reto para com Deus. Nós começamos a entender a pureza, a santidade, a humildade, a obediência, e ansiamos pelo Senhor de dia e de noite. Sabe, irmãos, o que nos separa do Senhor não é outra coisa senão a falta de visão vertical, a falta de visão espiritual. E tudo isso só vem quando nós nascemos de novo. O novo nascimento, ele tem que ser absoluto e não relativo. Se eu nasço de novo, de forma absoluta, eu vou ter que impingir nessa vida o nome que está sobre todo nome. Porque agora já não sou eu que vivo, é Ele. Nascer de novo quer dizer representar Cristo, é ser embaixador do Evangelho, é prospectar através da minha própria vida a existência de Deus na terra. É ser um baluarte, uma atalaia do Evangelho, é mostrar-me para que os outros vejam Cristo em mim. Então, a necessidade de um novo nascimento em mim tem que ser absoluta e jamais relativa. O homem natural é carne, irmãos. Romanos capítulo 8, abra aí. Versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse, os sacrifícios levíticos se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, irmãos, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós,
aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Paligenesia de novo, renascimento, regeneração, retorno. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Pastor, eu não sei, eu não consigo resistir tentações. É difícil para mim. Verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos ou clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também, herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Amém? Então, o novo nascimento, para aquele que deseja de fato e verdade Deus, ele é absoluto ao ponto de nos fazer estar vivificado e para o mundo mortificado e vivificado para Deus em espírito. Sabendo que o homem natural é carne, sabendo que o homem natural, carnal, jamais vai entrar no reino de Deus. Jesus disse, quem é carnal não entra. João 3,3 aí. Veja comigo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, não entra lá. Quando a gente percebe isso, nós percebemos que estamos precisando de cura, irmão, porque o pecado é uma contaminação que se alastra pelo corpo todo. A condição de estar morto por causa do pecado é triste. Mas nós temos uma ajuda de Deus. Aquele homem foi até Jesus e Jesus fala com uma palavra de vida eterna. Diga comigo, a palavra viva de Deus, a palavra viva de Deus, o Logos de Deus, me traz vida, me traz transformação, me traz paligenesia, novo nascimento. Se eu ouço uma palavra religiosa, eu não posso vivenciar o novo nascimento. Mas quando eu ouço a palavra que vem lá do trono de Deus, eu sofro a transformação que Deus traz pelo Espírito dele. Então, somente a palavra de Deus, ela pode me transformar, ela pode me vivificar. Esta palavra que Deus ordenou lá no Vale de Ossos Secos, se você ler no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, o Senhor Deus fala a ele, diz, vai e fala. Senhor, mas eu estou aqui no meio de um vale de ossos secos. Mas o Senhor diz, profetiza aos ossos. E quando ele profetiza, os ossos se juntam, a carne, os nervos, tudo se forma. Mas existem ali corpos apenas, estendidos no chão. E ele diz, Senhor, eu só vejo agora corpos estendidos no chão. Então o Senhor diz, agora profetiza ao Espírito que sopre, que venha dos 4 cantos. E aí quando ele profetiza, o Espírito vem e traz vida. Irmãos, eu creio que são 2 estágios. O primeiro estágio é quando você está lá no mundão, cheio de pecado, devassidão, e você não entende bem as coisas de Deus, e você precisa, no seu vazio existencial, você precisa de algo. Então você entra na igreja, você entra na porta da religião, você entra por aquela porta de vidro ali, aí você senta, ouve, e você começa a, mudar um pouco dos seus hábitos, porque a religião muda os nossos hábitos. Mas, se você não abrir seu coração como este homem aqui, para perceber o que é nascer de novo, você apenas entrou pela porta da religião e pela porta do templo de uma denominação hoje. Entrar pela porta do reino de Deus é muito mais difícil, porque é estreito. Primeiro que você já entra aqui pensando, no final alguém vai dizer, quem quer aceitar Jesus? E alguém vai me cutucar e vai dizer, e aí, vai ou não vai? Geralmente é a esposa que está aflita.
né? Para tirar o marido da bebida, alguma coisa assim. E você já fica dizendo, olha, esposa, eu vou, mas não me cutuca não. E eu não gosto que crente fique atrás de mim na hora naquele horário. Eu já não vou por causa disso. E você vem cheio de resistências. E sabe o que isso acontece? Acontece que você entra por aquela porta, entra pela porta da religião, pela porta desse templo, mas não entra pela porta do reino, porque você não é capaz de olhar para cima, olhar para o alto. O salmista disse que no momento da necessidade, ele disse, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele olha para cima, ele não olha para os seus exércitos, ele não olha para a quantidade de homens que ele tem ou de armas que ele tem. Ele olha para o alto, porque naquele momento o salmista Davi, ele percebe que só de Deus vem o socorro. Então, se hoje você um pouco entender isso, você vai perceber que essa tua resistência é imprópria para aquele que quer nascer de novo. Você pode ainda voltar para casa hoje como aquele homem veio até Jesus. Você pode voltar para casa hoje sem Deus. É fácil isso acontecer, pastor? É. Se Nicodemos não tivesse aberto o seu coração, dilatado o seu coração, como Paulo fala em 2 Coríntios 6, ele fala à igreja que dilatasse o coração. Se ele não dilatasse o seu coração, ele não veria o Senhor. Você vai ver que lá na frente, João 19, acho, fala deste homem transformado, renovado, transladado, abençoado. Por quê? Porque ele quis entender o Senhor. Ele quis ter uma vida nova, de verdade. Quem quer ter uma vida nova de verdade? Entenda que a essência de Deus é amor. Que a obra que Cristo veio fazer em você hoje é a salvação, filho. Entenda que o poder do Espírito Santo é grande para vivificar você aqui essa noite. Se você abrir aí no versículo de número 8, veja, o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando você nasce do Espírito, você é vivificado para coisas maiores. E você percebe que a nossa necessidade maior é essa, nascer de novo. O caminho para o novo nascimento é a fé. É procurar imediatamente o Senhor. É procurar ter comunhão com o Senhor. Amém ou não? Diga para o seu irmão, procura ter comunhão com Deus. Diga, permaneça aos pés do Senhor, como Maria. Não fique aflito como Marta, mas fique aos pés do Senhor como Maria. Conduza a sua vida aos pés dele, porque lá você vai achar a graça de Deus. A vida verdadeira que nós temos que ter, diga, levanta a sua mão, diga, achar o Senhor, significa salvação através do Espírito Santo. Diga, aquele que é salvo é imediatamente unido para sempre com Deus, em Cristo. E quem o encontra, percebe a vida verdadeira. Abre em Provérbios 8, Provérbios capítulo 8, versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me. Porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouvi a correção e sede o quê? Sábios. E não a rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Quem entende isso? Diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. Grife isso.
de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Quem percebe isso? Só uma pessoa que nasce, que recebe a salvação, ela consegue ter percepção disso. Ela consegue entender a sua herança divina. Ela consegue ter o entendimento necessário para andar numa vida piedosa. Abra aí em 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê? Então, eu preciso ter essa percepção, querido. Eu preciso ter esse entendimento sobre o novo nascimento. Nicodemos procurou o Senhor de todo o coração. Nicodemos se tornou fiel e corajoso. Depois dele passar por esse encontro com o Senhor, abra aí em João 7, versículo 50. Quando aprisionaram Jesus, aliás, foram aprisionar Jesus, foram prendê-lo, mas não conseguiram, né? Veja, verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Amém? Replicaram-lhe, pois os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Olha, você já vê que o cara está lá, mas não está mais lá. Vai aí para o capítulo 19. Abraça-me. Verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também quem, pessoal? Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Isso era muito caro. Muito caro. Mas Nicodemos leva para o enterro de Jesus. Amém? E quando eu vejo essas duas passagens mostrando Nicodemos acompanhando tudo, indo até o último momento de Jesus aqui na terra, nesse momento de morte, eu percebo como este homem religioso evolui e sai do meio dos fariseus, estando no meio dos fariseus. E às vezes eu não entendo como que cristãos dizem que não conseguem ser cristãos porque estão no mundo. Porque nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Eu posso andar no mundo e não ser do mundo. Nicodemos podia andar entre os fariseus e não ser mais um fariseu. Ser um seguidor, ser um cristão. E foi isso que ele se tornou. Uma transformação que Deus operou, uma renovação interior que Deus operou, fê-lo se tornar cristão verdadeiro. Diga, essa é
A palavra que transforma pecadores em salvos. Amém? Quem quer essa palavra hoje? Diga então, feche os teus olhos, põe a mão sobre a Bíblia e diga: quando eu nasço de novo, quando a paligenesia de Deus acontece em mim, eu entendo que nascer de novo é um recomeço, é um retorno à vida, é uma regeneração. E eu começo novamente a vida. Me torno um novo homem, agora visível aos homens. Já não me escondo mais por trás de ninguém, nem de medos, nem de filosofias, mas eu me torno visível aos homens. Nascer de novo é me manifestar através de frutos espirituais. É comprovar a santidade de Deus em mim. É exercer o novo nome, o nome de Cristo. É viver um caminho novo que abre o acesso a Deus. A nova comunhão me traz isso. Amém? E quando eu percebo isso, irmãos, eu percebo que Deus ele está se aproximando de mim. E que eu estou me aproximando de Deus. E que as coisas estão mudando na minha vida. Hebreus 10, escute isso. Verso 19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, o caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sob a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Então, quando eu nasço de novo, essas coisas acontecem em mim. Eu percebo que todos pecam, todos, inclusive eu. Incondicionalmente, todos nós precisamos de Deus. E Deus quer salvar todos. Quem crê? Ele quer salvar a todos. Aqui a carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, verso 4 de 1 Timóteo, é bem expressivo quando Paulo diz a Timóteo: olha, Deus quer salvar todos, rapaz. Prega a palavra aí. Prega. E no capítulo 4 ele diz: prega a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta. Deus quer salvar e Ele não quer que você perca tempo com mais nada, Timóteo. Deus tem pressa de salvar. Porque Deus fez o homem um dia eterno. Mas esse homem, pelo pecado, se tornou uma pessoa sujeita à morte. E à morte eterna. E por Deus ter consciência que o próprio homem trouxe para si a morte, Ele mandou Jesus para trazer a vida. E importa que nós, que representamos pelo novo nascimento a Cristo, levemos esse Jesus ressurreto, essa salvação e essa graça manifesta, para que pessoas sujeitas à morte, agora se assujeitem não mais à lei da morte, mas se tornem ressurretos em Cristo. E agora opera em nós a lei do Espírito e não a lei da morte, para nos trazer vida. Ele tem urgência que você pregue na sua vizinhança, na sua família. Que você hoje que está aqui se converta, porque o seu quadro é terrível. O grande problema, como eu disse, é a visão horizontal. Eu queria terminar essa reflexão só com uma historinha. Houve um rei, e esse rei ele tinha uma águia. Essa águia era o seu melhor amigo. E ele um dia levou o seu melhor amigo, como era de costume, para caçar, junto com os seus soldados, todos a cavalo. E aí eles saíram para caçar.
tiveram sede, mas não achavam nenhum rio, e já estavam bem distantes do castelo. Então, aquele homem, ele disse, olha, eu não vou voltar, porque está tão distante, eu acho que mais para frente a gente acha água. E continuaram, e chegou um certo momento que ele viu que os seus homens estavam cansados, ele disse, olha, voltem, eu vou ficar, eu e meu amigo aqui, a minha águia, nós vamos achar essa água. Então aqueles homens voltaram para o castelo e ele continuou, porque ele disse, eu não vou voltar, não vou passar essa sede da volta, eu vou achar essa água, e meu amigo aqui vai me ajudar. Então ele alçava o voo, aquela águia, ele fazia aquele movimento, e a águia subia bem alto, e procurava a água, e voltava para o braço dele, para dizer que não encontrou. Depois de um certo tempo, ele mandava de novo, e a águia ia de novo, e voava, aquela coisa, e voltava para ele de novo. E passadas 2 horas, e ele fazendo o mesmo movimento com seu amigo, de repente a águia foi, e ficou ali, e foi descendo, e desceu perto de umas rochas bem altas. Então ele disse, finalmente água. Então ele foi com seu cavalo para aquele local onde seu amigo havia parado. Ele desce do cavalo, pega no seu alfoge, o seu castiçal real, né? aquele cálice real. Ele pega aquele cálice e ele desce e ele vê que daquela rocha onde seu amigo estava lá em cima, estava gotejando uma águazinha. Ele disse, eu vou encher minha caneca real aqui, meu cálice real. Ele começa a encher. E quando ele vai enchendo o seu cálice, que ele agora ia finalmente matar a sua sede, ele estava muito sedento, ele vai virando o cálice para beber, a águia vem e derruba o cálice da mão dele. E ele disse, mas você sabendo que eu estou com sede, derruba a minha água? Ele vai, pega e começa a encher de novo aquele cálice real. E quando o cálice enche e ele vai beber, a águia vem de novo e derruba. Ele olha para o seu melhor amigo, a águia, e diz, animal burro, 2 vezes derrubando minha água, se você vier de novo, você vai ver. E aí, ele pega o cálice, enche, gotejando, demorando, e ele morto de sede. E quando enche, e ele vai beber, lá vem o animal de novo, burro, e derruba o seu cálice. Então ele pega a sua espada, fica com ela aqui de lado e diz, se você vier agora, eu te mato. E ele começa a encher o cálice novamente. Vocês lembram que lá em Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Águas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas perante mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa dele para sempre. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso cálice transborda. O dele estava agora cheio novamente. E quando vem novamente aquele animal que ele chamou de burro, para derrubar o cálice da sua mão, e o derruba, ele rapidinho faz com a espada e mata o seu animal. Só que ele amava tanto aquela águia que quando ela cai ao chão, ele vai até ela e diz, como que você fez isso? Eu não lhe disse que eu ia lhe matar se você fizesse de novo? Então ele começou a pensar no seu amigo e disse, espera aí, todos esses anos que eu tenho essa águia, ela nunca fez isso. Ela nunca me provocou assim, ela nunca fez isso comigo, ela nunca avançou para cima de mim. Por que agora, somente agora, vendo que eu estou com sede, ela fez isso? Então ele subiu até a rocha que estava lá onde a águia estava. E ao chegar lá em cima, tinha uma cobra venenosa, morta, e o seu veneno espalhado em toda a água.
Então aquele homem pôs a mão na cabeça e com a dor no coração disse: matei o meu amigo, o meu melhor amigo, aquele que quis salvar a minha vida. Ele estava vendo tudo e eu não. Ele sabia de tudo e eu não. Sabe por que Jesus foi morto na cruz? Porque ele sabia de tudo e nós não. E é por isso que nós o matamos. Os nossos pecados o mataram. A nossa culpa que estava lá. Mas ele veio, porque ele viu a nossa condição. Então ele sabia que ia morrer. Mas mesmo assim ele veio para cima de nós. E ele avançou em cima de nós para nos salvar. Em vez de nós o abraçarmos, nós o matamos. João 1 diz: eu vim para o que era meu, mas os meus não me abraçaram, não me receberam. Jesus veio hoje para aquilo que é seu. Se você quer ser dele, ele veio para você. Ele avançou na cruz para te salvar. Mas se você não entender o que ele fez e o que ele vê, você jamais será salvo. Nem a sua casa. Curve a sua cabeça. Paligenesia. Retorno à vida. Renascimento. Regeneração. O Senhor quer isso para você. Ele te chamou aqui para isso. Curve a sua cabeça e falem com Deus. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, Hebreus 3, 7, Hebreus 4, 7, não endureçais o vosso coração. Os dois textos dizem a mesma coisa. Não endureça. Venha para o Senhor. Receba a salvação, receba a vida eterna. Receba o dom da vida eterna. Seja regenerado, renovado. Retorne ao Senhor, abrace o Senhor hoje, porque nele há vida e somente nele há salvação. Entenda, eu conheci a salvação muito tempo depois que eu entreguei a minha vida a Jesus. Porque eu me apaixonei primeiramente por uma religião e depois eu me decepcionei com ela. E aí foi que eu percebi que eu estava na visão errada. E eu percebi que a salvação vinha do alto. Que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu te convido para Jesus essa noite. Se você quer, venha até Ele. Porque Ele disse: vinde a mim todos vós cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aquele que reconhece Jesus, recebe a vida eterna. Se você quer entregar sua vida a Ele como este homem, ele reconheceu a necessidade, a carência de Deus. Reconheça também que você precisa do Senhor e vem aqui na frente. Reconheça que você precisa muito de Deus e vem agora. Antes que seja tarde. Antes que você seja iludido pelas coisas desse mundo. Antes que você seja cegado em seu entendimento. Antes que essa luz que está brilhando aqui, ela já não mais brilhe. Porque há muitas pessoas que fugiram da luz, que rejeitaram a luz. Em Genezaré, Jesus, ao chegar lá, ele expulsou o demônio de 2 homens. E o povo de lá não quis que ele ficasse e o mandou embora. Há pessoas que estão ouvindo essa palavra de luz e vão mandar ela embora. E não querem ela. Mas tem aqueles que dizem: eu quero. E eu preciso. E essas são as que vão vir aqui na frente hoje. E vão declarar que querem a luz, que querem o caminho, que querem a verdade. Que não querem mais religião. Chega de religião. Você quer a verdade. Porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu não quero que você se torne aqui membro de carteirinha. E agora tem até cantos que bate ponto. Não quero isso não. Até porque, irmão, isso foi o que eu já fui. Eu quero que você se torne membro do corpo de Cristo. Que você seja herdeiro de Deus. A tua ligadura seja na vertical. Que você seja
hoje um instrumento de glória para o Senhor. Que você o entronize de forma cristocêntrica. E a sua vida seja Cristo. Tudo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Vem agora, vem. Jonathan Edwards, em 1703, dizia que quando o homem conhecer o Deus da graça, ele vai perceber que para ele resta apenas o entendimento de que um dia haverá juízo. E é por isso que o Espírito Santo nos veio para nos fazer entender o pecado que cometemos, a justiça que virá e o juízo. E diante desse quadro, eu percebo a igreja precisando de um lava-jato também. E as águas são a palavra de Deus. Se a palavra de Deus for pregada com verdade em cada púlpito de cada igreja desse mundo, eu vou falar agora só do Brasil, o evangelho levanta essa nação. Mas a palavra com verdade. Nós não precisamos de pastores políticos. Nós não precisamos de pastores políticos. Nós não precisamos disso. Sinceramente, nós não precisamos disso. Nós precisamos ser mais cristãos. Nós precisamos nascer de novo. Sermos realmente ovelhas de Cristo. Nós precisamos conhecer a verdade do Senhor, de verdade. Pregar a verdade mesmo. E aqui Paulo escreve a Timóteo assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas e orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu oro pelas autoridades da nação. Mas eu sei que o que falta neles e o que falta no povo brasileiro é a verdade. Então a igreja, ela tem que pregar a verdade, mesmo no momento de tanta apostasia, de tanto desvio moral, de tanto desvio espiritual, de tantas indulgências dentro das igrejas. A igreja está carcomida de tanto proselitismo. Sabe, a igreja evangélica ainda não começou a acender vela, mas de repente já tem mesa branca, já tem tendas, já tem tanto sincretismo dentro das igrejas. Olha só, ontem eu estava vendo a unção do cachorro, que coisa. Tem a do soco santo. Eu digo, meu Deus, onde é que vai parar a imaginação dos homens? Como que pode uma coisa dessa? Como que a igreja se deixa levar por tanta mentira do inferno? Então o que nós precisamos é da verdade. E Paulo fala com propriedade a Timóteo: olha, Timóteo, fala a verdade, porque essa verdade é que vai trazer a salvação para os homens. Que todos eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem quer saber a verdade? Comece entendendo você mesmo. Que você precisa da mais pura, da mais sincera verdade, ainda que ela doa. Porque é melhor uma dura verdade do que uma linda mentira. Para de ir para um culto pensando, eu quero me agradar dele. Você veio aqui para agradar a Deus. Para de olhar para o umbigo. Olha para o Senhor. Porque aqui nesse lugar, Deus é entronizado. Sabe, irmãos, aqui todo joelho se dobra e toda língua confessa. Aqui nenhum é maior do que o outro. Eu sou o menor de todos dessa casa. Quando eles vieram, eu vim primeiro que eles. Eu já subi logo, que eu não sou bobo nem nada. Eu já me converti aqui antes deles. Eu já me entreguei essa palavra antes que todos. Porque se todas as vezes eu entender que eu preciso, eu jamais vou sair da graça. Então, pastor, eu não preciso não, eu estou bem. Aquele que diz que não tem pecado, torna Deus um mentiroso. Quem aqui peca? Então vem para frente que se precisa. Sabe, irmão, a gente tem que ser mais próximo um do outro, porque a Bíblia diz para amar o próximo.
Amém? Então nós temos que ser mais próximos uns dos outros, amar mais. Hã? Sabe quem é que está do seu lado? A imagem e a semelhança do seu Deus. Um dia o diabo fez essa pessoa ser uma prostituta, um prostituto, um drogado, seja lá o que foi na vida, um homicida. Mas quando ela recebeu Jesus e o Espírito Santo, ela virou a imagem e a semelhança de Deus. Porque é isso que acontece quando o Espírito Santo entra em nós. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.